just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on, to let go. Diamantina é a dona do meu coração, uma poesia em forma de cidade. É até difícil explicar a minha conexão com ela, mas eu me sinto em casa aqui. Toda vez que piso os meus pés nesse chão, a sensação é de já ter vivido aqui, de pertencer a esse lugar. Diamantina é encantadora, romântica, musical, a mais linda e inspiradora das cidades históricas mineiras. Me sinto completa quando estou aqui. É me perdendo pelos becos de Diamantina que eu me encontro. E foi com muita alegria, frio na barriga e ansiedade que me reencontrei com esse grande amor que é Diamantina na minha vida. E quero mostrar um pouco dessa cidade para vocês, desse lugar para onde o meu coração quer sempre voltar. Try my best to move on, letting go. Diamantina está localizada no Vale do Jequitinhonha e é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. Faz parte também da Serra do Espinhaço e tem sua geografia marcada por montanhas, vales e rios. A cidade possui uma identidade cultural e musical muito forte, com eventos tradicionais como a Vesperata, as Serestas e o Sarau, que vai ser tema de um próximo vídeo. Nesse primeiro vídeo vamos te contar um pouco da história da cidade, te dar dica de hospedagem e te mostrar alguns pontos turísticos ligados à história de Chica da Silva, uma das personagens históricas mais marcantes que viveram por aqui. Visitamos a sua antiga casa, o local onde suas filhas foram criadas e até o seu túmulo. Vem comigo descobrir muitas histórias e se encantar por Diamantina. De Belo Horizonte até Diamantina são 290 quilômetros, pouco mais de 4 horas de viagem, por uma das estradas mais bonitas de Minas Gerais, com montanhas de pedras pelo caminho que já vão te dando as boas-vindas e te preparando para o que você vai encontrar. Chegamos no final da tarde e fomos direto para um local onde nos sentimos em casa aqui em Diamantina, o Hotel Canto do Chafariz, e não me imagino vindo para cá sem ficar nesse hotel. O Canto do Chafariz está localizado num casarão histórico muito bonito e elegante e muito bem localizado, perto dos principais pontos turísticos da cidade. Tudo aqui é muito acolhedor, o ambiente, a decoração, a iluminação, sem contar o ótimo atendimento de toda a equipe. Eu ficava por muitos minutos conversando com eles no balcão da recepção como se fôssemos velhos amigos. E fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe do Hotel Canto do Chafariz, em especial para a Márcia, que nos recebeu com tanto carinho, com uma cesta linda de boas-vindas, e a Jaqueline, que me ensinou tantas coisas sobre Diamantina com toda a simpatia do mundo. Olha isso, gente, que coisa mais linda, quanto carinho, tô até me sentindo importante agora, olha. Muito obrigado para a equipe toda do Hotel Canto do Chafariz, aqui é minha segunda casa, eu não me imagino vir para Diamantina e não ficar por aqui. Me diz se não é o hotel mais lindo. Olha essa recepção, essa luz. Eu sou apaixonada do Canto do Chafariz. Mas agora deixa eu te levar para conhecer alguns dos quartos do hotel, pois todos têm belas vistas da cidade e esse clima aconchegante. Eu vou te passar os valores e se tem algo que você precisa conhecer em detalhes é o café da manhã daqui, que é simplesmente maravilhoso. Olha a configuração desse quarto, que bacana, ó. Aqui é uma cama de solteiro, ó, para quem tem crianças, por exemplo, a gente pode deixar o Davi aqui. E aí vem para cá, tem a cama de casal, ó, com 3 janelas com vista para toda a Diamantina. Olha, é uma vista mais linda que a outra, né? Ali a Praça JK
E pra cá, a Serra dos Cristais, ó. Toda minha linda Diamantina, que eu amo, sou apaixonada. Imagina acordar, gente, com uma vista dessas. O banheiro também tem janela, também tem vista. Um box aqui de vidro. E esse quarto lindo aqui, para quem se interessou, é o quarto de número 200. Aí vocês entrem em contato com o pessoal da recepção e pede que quer ficar aqui no quarto 200 ou no 202, que é o que a gente sempre fica até então, porque eu não conhecia esse. Na minha próxima vinda eu vou ficar aqui no 200. Quando a gente sai do quarto tem essa salinha aqui, ó, super charmosinha. Eu adoro essas cores suaves assim aqui do hotel, ó. Acho tão elegante, tão chique. E aqui tem os vitrais. Olha essa luz, gente, que entra no quarto, que lindo. E aqui a vista é pra Serra dos Cristais. Olha que coisa mais chique essas decorações. Nós pagamos em agosto de 2024 R$ 520 no quarto triplo panorâmico com café da manhã, no período da Vesperata, que é considerada alta temporada por lá. Mas eles também têm a opção de quartos standard, sem a vista, que são um pouco mais baratos, e o quarto triplo, nesse caso, custa em média R$ 375. Mas é importante solicitar o seu orçamento, pois os valores variam conforme a época do ano e o calendário de eventos da cidade. Nos finais de semana que antecedem a Vesperata, Semana Santa e Carnaval, por exemplo, a cidade costuma lotar e recomendo que faça sua reserva com antecedência. Vou deixar o contato do hotel na tela e não esqueçam de dizer que viram aqui no canal Por Onde Andei e foi indicação da Fernanda. E agora vamos lá conhecer o café da manhã que faz valer a pena cada centavo pago nas diárias. É um verdadeiro banquete. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. E se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Olha, gente, isso aqui não é de Deus não, hein? Quem que pira num café cremoso aí também? Olha as cenas do cotidiano de Diamantina. Aqui tem uma pessoa vendendo frutas, aqui bem na esquina da praça, ó. E o hotel é super bem localizado, gente. Aqui é a Praça JK. Ali na esquina, ó, é a igreja onde a Chica da Silva está enterrada. Seguindo reto nessa rua aqui, vocês conseguem chegar na Casa da Glória, que é um ponto turístico bem famoso aqui da cidade também. E bem aqui, ó, ao lado, deixa eu virar, aqui é o Hotel Canto do Chafariz. E logo em frente ao hotel ali, vocês já vão chegar na praça central da cidade, onde tem a igreja, o Mercado Velho aqui pertinho também. Esse chafariz, gente, fica bem do ladinho do hotel aqui, até por isso que ele se chama Canto do Chafariz, né? Ele é de 1861 e ele fornecia água, né, para a população, porque naquela época não existia o abastecimento de água como a gente tem hoje nas residências. Então era aqui que as pessoas vinham, né, com os baldes, com as vasilhas e pegavam água. E funciona até hoje. Essa daqui não tá funcionando, mas aquela ali, ó, tá saindo água ainda.
Olha só, gente, a estrutura desse prédio aqui, ele tá em restauração, mas vocês conseguem ver que ele é todo feito de barro, de pau a pique. Aqui, ó, era o antigo sobrado da Intendência de Diamantina. Era daqui que os contratadores de diamante faziam os seus despachos. E ele tá sendo totalmente restaurado, fica bem em frente aqui ao hotel. Para vocês verem como é bem pertinho, ó. O hotel tá ali, né? Aquele prédio creme ao fundo. Aqui é a igreja matriz já da cidade, que fica... É imensa, gente, olha. Enorme. Essa daqui fica como se fosse o ponto central aqui da cidade, digamos assim. Ali na esquina, o Vitello, que é o nosso restaurante preferido aqui. E à esquerda do Vitello ali, a gente já entra na Rua da Quitanda, que é onde... tem o maior movimento aqui comercial, os barzinhos, restaurantes. Então é tudo super pertinho do hotel. O Arraial do Tijuco era um pequeno povoado que foi transformado pela descoberta de diamantes, e milhares de pessoas chegaram na região querendo fazer fortuna. E assim, o Arraial do Tijuco virou Diamantina. Toneladas de diamantes foram retirados aqui da Serra dos Cristais, e Diamantina se tornou o maior centro de extração de diamantes no mundo no século XVIII. Diamantina era um ambiente de luxo, repleto de lojas com objetos importados da Índia e da Inglaterra, tinha uma casa de ópera, e a elite falava francês e mandava os filhos para estudar em Portugal. O arraial se formou em torno da igreja matriz. Na rua direita ficavam os casarões das famílias mais ricas da cidade, como os Caldeira Brant, e na Rua da Quitanda estava concentrado o comércio. O distrito diamantino era um dos lugares mais controlados e proibidos do mundo. Quem não era diretamente envolvido na mineração não podia entrar na cidade, e quem saía era minuciosamente revistado por soldados armados que ficavam nos postos de fiscalização e faziam esse controle. Nem o governador podia entrar sem um passaporte especial. E se tem uma figura que traz muitos turistas para a cidade, assim como fez comigo, é Chica da Silva. Vim para Diamantina na primeira vez procurando conhecer e saber mais da cidade onde Chica viveu a sua história de amor, que rompeu barreiras sociais e atravessou os séculos. Uma história que virou música, muitos livros, filmes e uma novela de muito sucesso, a Chica da Silva, transmitida pela antiga TV Manchete, e que personificou no imaginário de todos a imagem da atriz Thaís Araújo como Chica da Silva. Virou sucesso até fora do Brasil, e toda vez que se fala em Chica, lembramos de Thaís Araújo. Mas a história contada na novela e nos filmes não é exatamente a história real, a verdadeira história de Chica da Silva. Nós vamos te contar agora e te mostrar os lugares onde ela viveu, por onde ela passou, onde suas filhas foram criadas e até sua última morada, onde está sepultada. Quem já viu o meu vídeo da viagem anterior pode até pular essa parte, mas quem ainda não viu vai conhecer agora a história desse casal que marcou a história de Diamantina. Dessa vez conseguimos visitar lugares que estavam fechados na viagem anterior por causa da pandemia, então vem comigo conhecer a Diamantina de Chica da Silva. Em Ouro Preto, para poder ser comercializado, o ouro era derretido numa casa de fundição, transformado em barras, recebia o selo da coroa portuguesa, e lá na casa de fundição já era retirado o quinto, referente ao imposto que era pago para a coroa. Daí surgiu a expressão o quinto dos infernos. Aqui em Diamantina funcionava diferente. Como não era possível derreter os diamantes para transformá-los em barra e assim ter um controle sobre os impostos, aqui era feito um contrato com um contratador de diamantes, e funcionava assim: a pessoa pagava uma alta soma antecipada de impostos, para a coroa, e adquiria o direito de explorar a região por um determinado período de tempo, às vezes até anos. E assim todos os diamantes, pedras preciosas que fossem encontrados por aqui seriam da pessoa. E era um negócio arriscado, porque assim como você poderia vir para cá e não encontrar nada e levar um belo prejuízo, você podia vir e encontrar montanhas de diamantes aqui, toneladas e mais toneladas. E foi o que aconteceu com o contratador João Fernandes de Oliveira. Ele acabou se tornando o homem mais rico aqui de Diamantina, talvez até do Brasil. E por que eu tô te contando a história dele? Para vocês entenderem que esse homem tão rico, tão influente, tão poderoso, que era praticamente o dono aqui de Diamantina, ele veio a se apaixonar por uma escrava, a famosa Chica da Silva.
E para vocês terem uma ideia da influência do contratador João Fernandes de Oliveira, ele era uma espécie de monarca local, de rei da região. Ele tinha poder sobre as riquezas e as pessoas de todo o distrito diamantino. Ele não devia satisfações a ninguém, nem ao vice-rei do Brasil, e se reportava somente à coroa, que ficava em Lisboa, Portugal. Chica da Silva era filha de um militar português branco e herdou da mãe a condição de escrava. Quando João Fernandes conheceu a Chica da Silva, ela era escrava de um médico, Manuel Pires Sardinha, com quem ela já tinha um filho. Na época era comum, né, os donos dos escravos terem os filhos com as escravas, muitas vezes frutos até de abusos, né? Ele comprou a Chica desse médico. Logo em seguida, ele deu a liberdade a ela, alforriou, né? E registrou o filho dela no nome dele, garantindo assim o direito à herança. Ele contratou também pessoas para ensinarem a Chica da Silva a ler, escrever e ter aulas de boas maneiras. A sociedade na época não acreditava nesse romance, né? Achavam que ele ia manter a Chica apenas como uma amante e ia acabar se casando com uma branca, né, da alta sociedade. Mas não foi o que aconteceu. Eles moraram aqui, ó, nessa casa que tá atrás de mim, e o relacionamento deles durou 15 anos. Eles tiveram 13 filhos, ou seja, praticamente todo o tempo que estiveram juntos, a Chica da Silva estava grávida de um filho dele. Foram 13, 9 mulheres e 4 homens. E a Chica era uma negra empoderada. Contam que quando as autoridades, pessoas importantes da sociedade vinham aqui para tratar de assuntos de negócios, né, com o marido dela, ela fazia essas pessoas tão importantes e nobres beijarem a sua mão. Afinal de contas, estavam na casa dela, deveriam respeitá-la. Chica possuía um plantel com mais de 100 escravizados. Sim, ela era uma ex-escrava que tinha escravizados. E pode parecer estranho nos dias de hoje, mas na época do Brasil colônia, isso era absolutamente normal. Era uma sociedade que tinha desprezo pelo trabalho. Os ricos não trabalhavam. Viver do seu próprio suor era algo quase que vergonhoso para eles. Os rendimentos dessas pessoas vinham da exploração do trabalho escravo e da exploração de ouro e diamantes. Chica tinha várias mucamas e empregados domésticos e escravizados que ela alugava para trabalharem nas minas e em diversos serviços pela cidade. Sua casa é um dos mais bem preservados casarões históricos de Diamantina. A visitação é gratuita e tem exposição de móveis de época, arte sacra e quadros que retratam os defeitos e qualidades de Chica, contada por muitos escritores ao longo dos anos. Outro fato curioso sobre ela, contam que ela tinha um sonho, um grande desejo de conhecer o mar. E o João Fernandes, para atender, né, a realização desse sonho da sua amada, ele mandou represar 2 rios e formar um imenso lago em frente a uma propriedade que eles tinham, que era uma chácara. Ele represou esse lago, construiu uma réplica de um navio por onde a Chica navegava ali no seu mar particular. Ou seja, minha gente, ele até podia ser o dono da cidade, mas ela era a dona do dono da cidade. Quando o pai do João Fernandes veio a falecer em Portugal, ele precisou ir para lá para resolver problemas referentes à herança. E a Chica da Silva ficou aqui porque as 9 filhas deles estavam internas no convento das Macaúbas, onde elas recebiam educação. Então João Fernandes partiu, levando os 4 filhos homens, e a Chica ficou aqui para cuidar das meninas, né? O João Fernandes veio a adoecer e acabou falecendo em Portugal e não retornou mais, mas deixou aqui a Chica da Silva com uma bela fortuna para continuar tendo o respeito da sociedade e se manter o restante da vida dela. Pessoal, sabe onde eu estou? Nada mais, nada menos do que a casa de Chica da Silva. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto era importante para mim visitar e conhecer essa casa, né? Onde a Chica morou por tantos anos, onde teve os seus 13 filhos com o contratador João Fernandes de Oliveira. E é emocionante pisar aqui, né? Conhecendo tanto da história dela como eu conheço, como eu admiro, né?
E dessa vez nós conseguimos entrar aqui na casa da Chica da Silva. Da outra vez que eu vim para Diamantina, o prédio estava fechado, né, por conta da pandemia. Hoje a gente conseguiu fazer a visitação e é incrível andar por aqui e imaginar que Chica andou por aqui também, né, para lá e para cá, ela, seus 13 filhos, o contratador. A gente fica imaginando quantas coisas não aconteceram por aqui, né? Para quem conhece a história dos dois, é muito importante estar aqui. Assim, a casa tem uma energia incrível. Nesses quadrinhos aqui na parede, ó, na verdade é uma moldura só, né? Não é um quadro, mas aqui dá pra gente ver como é a parede original aqui da casa, ó, toda feita de barro. Olha essa mesa, que interessante, gente, ó. Os pezinhos aqui, ó, são patas de leão, né? Isso. Patas de leão, que era um sinal de riqueza na época, para ostentar riqueza. E aqui a mesa tem um detalhe também, ó, curioso. Tá vendo essa borda aqui, ó? Aqui era colocado água para evitar que as formigas chegassem até os alimentos. Essa daqui é uma mesa doceira. Essa estrutura de madeira aqui, ó, na varanda se chama gelosia. Ela é diferente da outra técnica do muxarabiê. Ela permite ventilação na casa, mas ela também garante privacidade, ó. Quem tá aqui do lado de dentro consegue ver do lado de fora, e quem tá de fora não consegue ver aqui dentro. E aqui tem uma varanda, ó, grande até, com essa técnica, olha. Esse aqui é uma caixa de música, ó, e é a manivela, gente. Olha a estrutura. Olha as partituras em metal. Dona Francisca da Silva de Oliveira, a famosa Chica da Silva, morreu em sua casa no dia 16 de fevereiro de 1796. Estava acompanhada do pároco que lhe deu a extrema-unção e perdoou os seus pecados. Já não era mais uma escrava parda sem nada na vida. Era senhora de grossa casa, possuidora de bens imóveis e um grande número de escravizados. E a casa é muito grande, mas o espaço para visitação é até relativamente pequeno, porque hoje o prédio aqui, né, acomoda o IFAM, então tem várias salas, cômodos que têm acesso restrito. Então a visitação aqui é rapidinha e eu até comentei aqui com a guia do local que por ser assim a casa do homem mais rico da época, né, do contratador de diamantes, eu não achei que essa casa assim é uma casa que se destaca no meio das outras aqui, né, da cidade, assim, não é uma casa luxuosa que você olha por fora e ela se destaque, não. Até porque eles não era nessa casa que eles ficavam a maior parte do tempo, eles tinham várias propriedades, né, e eles passavam mais tempo na Chácara da Palha, que é uma região aqui próxima, né, mas não é no centro da cidade, que é onde havia o famoso lago lá, né, o Mar de Chica, que é a represa, né, onde ela tinha lá a sua réplica do seu navio, que ela navegava, e a Chácara da Palha, infelizmente, hoje já não existe mais, né, ela foi saqueada, as pessoas invadiram, roubaram, e infelizmente ela ficou em ruínas. Então, assim, preservado mesmo para visitação referente à história da Chica é somente a casa aqui no centro de Diamantina. E aqui era o quintal de Chica da Silva, ó, gente. Já li muito a respeito que ela tinha vários pomares, que era um quintal bem extenso. Tinha uma capela também aqui no pátio da casa. Só para esclarecer, pessoal, aqui na casa da Chica da Silva, os móveis que estão expostos aqui não faziam parte do mobiliário da casa da Chica na época, tá? No caso, é só mesmo a estrutura, o prédio, né? Mas aqui nós temos móveis de época também, mas que não pertenceram à Chica.
Aqui na casa da Chica da Silva, atualmente, está o acervo do Museu do Diamante, que o prédio do Museu do Diamante está passando por um processo de restauração, então o acervo temporariamente está aqui na casa de Chica da Silva. Então, quem vem visitar já aproveita aqui para conhecer mais sobre a história da Chica e sobre o Museu do Diamante. Cascalho, né? Que é onde é encontrado o diamante, caso seja garimpo diluviano, que é quando ocorre na água. Então esse aqui é o esmeril onde é encontrado o ouro e esse é o cascalho onde geralmente é encontrado o diamante. Isso. Aqui tem alguns diamantes, ó, em forma bruta, né? Eles não estão lapidados. Lapidados a gente tem aqui, ó, nessa primeira joia aqui da frente, tá dando um pouquinho de reflexo, e aqui nessa abotoadura aqui do alfinete. Olha esses cristais lapidados, ó. São cristais de rocha. Lindos, pessoalmente. Eu que não entendo nada, passaria por um diamante tranquilamente. Outro fato curioso sobre a Chica também, contam que toda vez que ela ia à igreja, era um evento, que ela subia as ladeiras aqui cobertas de pedras preciosas, colares, brincos, seguida pelas suas mucamas, né? A Chica era uma ex-escrava que tinha escravos que a serviam, né? E antigamente os negros não podiam, né, frequentar a igreja dos brancos. Existia uma regra que dizia que os negros não podiam ir além da torre da igreja, e as torres geralmente ficavam na frente da igreja. Pois então, a Chica pediu que a torre da igreja fosse trocada de lugar, e assim ela foi colocada nos fundos da igreja, e a Chica não somente entrava na igreja para assistir a missa, como ela se sentava lá nos primeiros bancos que eram destinados aos brancos. A igreja Nossa Senhora do Carmo foi construída pelo contratador João Fernandes de Oliveira e teve o início de sua construção em 1760. Os seus altares têm estilo barroco rococó, talha dourada e uma impressionante pintura no forro. É a única igreja da região que possui a torre sineira nos fundos da igreja e seu interior abriga um órgão de tubos histórico construído pelo padre Manuel de Almeida e Silva em 1782. Ele é o mais antigo em funcionamento até hoje. São realizados nessa igreja os concertos do órgão histórico nas sextas-feiras, no período da Vesperata, um tradicional evento da cidade que acontece de abril a outubro, e vamos te mostrar mais sobre esses eventos num próximo vídeo. E é incrível de se pensar que os sons que ecoavam no século XVIII e eram ouvidos por Chica da Silva ainda podem ser reproduzidos nos dias de hoje e nos transportar através da música para aquela época. Olha que espetáculo, gente. Esse é o teto da igreja. Muito rico em detalhes, pinturas. Acho que é a igreja mais bonita aqui de Diamantina. E olha o altar também, que lindo. A igreja abre geralmente no período da tarde e nos sábados pela manhã e cobra uma pequena taxa de visitação em torno de R$10. Chica participava de várias irmandades, pois era casada com o homem mais rico da cidade e o dinheiro, de certa forma, embranquecia as pessoas naquela sociedade preconceituosa, dividida entre brancos e pretos, ricos e pobres. O dinheiro fazia Chica da Silva ser aceita na Irmandade dos Brancos, o que a permitia circular nesses dois mundos sem restrições.
Nessa igreja há um cemitério onde as pessoas mais importantes da sociedade eram sepultadas, e encontrei inclusive túmulo da família Brant, possíveis parentes dos Caldeira Brant, que também se tornaram personagens na novela Chica da Silva devido à sua importância histórica na cidade. Aqui também está sepultado o padre Rolim, que participou da Inconfidência Mineira e era casado com uma das filhas de Chica da Silva, Quitéria Rita, com quem teve 5 filhos. Mas como assim um padre casado? Sim, ele na verdade foi um famoso contrabandista de diamantes, falsificador de moedas, era agiota e tinha natureza violenta. Se tornou padre para se livrar de um processo de assassinato. Ficou muito rico dessa maneira e passou boa parte da vida envolvido em fraudes contra a coroa portuguesa. Na antiga casa do Padre Rolim, hoje funciona o Museu do Diamante, que fica bem próximo ao Hotel Canto do Chafariz, que indicamos no início do vídeo. Não há registro oficial, mas alguns historiadores suspeitam que Chica da Silva era irmã de criação do Padre Rolim e depois veio a se tornar sua sogra. Essa casa aqui, gente, ó, pertinho do hotel também, do Canto do Chafariz, aqui era o antigo Museu do Diamante, que agora está passando por restauração. E essa casa aqui pertenceu ao Padre Rolim, que era um dos inconfidentes, né? Participou da Inconfidência Mineira. E o Padre Rolim foi casado com uma das filhas da Chica da Silva, Quitéria Rita. Teve vários filhos com ela. E agora a casa tá fechada, né, para restauro. Outra igreja muito importante na cidade e na história de Chica da Silva é a igreja de São Francisco de Assis. A igreja fica ao lado da famosa Praça JK e tem uma bela vista da cidade. Foi construída em 1762 e seu estilo é o rococó, com belos entalhes em madeira e ouro nos seus altares. No seu interior é possível ver pinturas de José Soares de Araújo e Silvestre de Almeida Lopes, 2 grandes nomes da arte sacra mineira. Apesar de cobrar R$ 5,00 de taxa de visitação, você pode visitá-la gratuitamente se for no horário das missas. Nessa igreja acontecem apresentações de corais e saraus como Arte Miúda, um projeto musical lindo que vamos te mostrar num próximo vídeo. E finalmente encontrei a igreja São Francisco de Assis aberta. É nessa igreja que está enterrada a Chica da Silva. E vamos lá conhecer então o interior dela e ver se a gente consegue visitar o túmulo da Chica. No século XVIII, brancos eram sepultados em jazigos de brancos, negros e mestiços eram sepultados em locais separados. Uma exceção a essa regra aconteceu em 16 de fevereiro de 1796, quando Dona Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva, deu seu último suspiro acompanhada do padre. No dia seguinte, sua alma foi encomendada em missa de corpo presente e concelebrada por todos os sacerdotes do arraial. Ao fim da cerimônia, repicaram os sinos de todas as igrejas, enquanto seu corpo era transportado em procissão até a tumba na igreja de São Francisco, lugar até então reservado às pessoas brancas e de grande prestígio e poder. No mês seguinte foram rezadas 24 missas em intenção da sua alma na igreja matriz de Santo Antônio. Outras 40 missas seriam celebradas ao longo daquele ano na igreja das Mercês. E aqui, pessoal, ao lado da igreja, ó, está o cemitério. O túmulo da Chica da Silva é o de número 24, que é aquele ali embaixo, ó, que é o único que tá sem pintar. As placas, né, que identificam aqui, elas foram retiradas para restauração. O da Chica da Silva é esse aqui que tá sem a pintura, porque há um tempo atrás ela foi exumada e depois trouxeram novamente e ainda não foi pintado como uma forma, então, de identificar. No início ela foi enterrada dentro, né, da igreja e depois foi trazido para cá. Aqui na São Francisco de Assis é permitido subir na torre do sino para ter uma visão panorâmica aqui da cidade. E eu confesso que dá uma vontade doida de badalar esse sino aqui, mas não pode, então não vou fazer, vou só curtir a vista. E por uma incrível coincidência do destino, no caminho para Diamantina, acabei passando em frente ao Convento das Macaúbas, o local onde as filhas de Chica da Silva foram criadas. Gente, não sei se vocês acreditam em destino, nessas coisas assim, mas ó, esse lugar que eu tô aqui atrás nem tava no meu roteiro, muito menos nos meus planos, eu nem sabia que eu ia passar por aqui. Eu vi ele de longe na estrada, me chamou a atenção, aquele prédio imenso azul ali no meio do verde.
Quando a gente passou na frente, que eu vi a plaquinha Convento das Macaúbas, aqui, gente, é onde as 9 filhas da Chica da Silva ficaram aqui. Na época eles diziam internadas, né? Mas é onde elas receberam educação, aqui no Convento das Macaúbas. Olha só. Vamos ter a oportunidade de mostrar isso aqui no vídeo para vocês também. Existe até um quarto, né, que o João Fernandes de Oliveira e a Chica da Silva mandaram construir aqui para quando eles vinham, né, visitar as filhas, eles ficavam hospedados aqui. E olha que bacana, é um prédio histórico. Vamos lá conhecer. O Convento das Macaúbas, fundado em 1712, fica na cidade de Santa Luzia e foi o primeiro santuário de Minas Gerais. E por mais de 3 séculos, as irmãs que passaram por aqui optaram pelo silêncio do claustro, que é quebrado apenas pelo toque dos sinos e das orações. Elas têm um contato mínimo com o mundo exterior, e eu, por exemplo, só consegui falar com uma delas através de uma janelinha onde não podemos ver o rosto das irmãs, apenas ouvi-las. O interior do mosteiro não é aberto para visitação. Visitamos apenas o pátio e vimos uma exposição de fotos que mostra o cotidiano das irmãs, que preenchem os seus dias aqui com oração e trabalho, produzindo artesanato, bordados e se dedicando à culinária. A gente ainda não encontrou ninguém aqui para poder perguntar, mas eu acredito que o local não é aberto para visitação lá dentro, porque ele ainda funciona, né, como um mosteiro. Então as freiras ficam aqui reclusas, tá tendo até um retiro também, mas eu já tô feliz só de estar conhecendo esse lugar aqui, né, de saber que aqui também pisaram, né, a Chica da Silva, o João Fernandes, as filhas, faz parte da história da Chica da Silva. Pelo que eu entendi da história, gente, o João Fernandes de Oliveira adquiriu esse terreno aqui ao lado, ó, do convento e construiu essa casa aqui para ele e a Chica ficarem hospedados quando eles vinham visitar as filhas. O recolhimento das Macaúbas era uma mistura de convento com educandário, destinado às meninas da elite mineira. Aqui João Fernandes construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores e uma nova ala para que suas filhas tivessem celas com maior comodidade, com um mirante de treliças, além da casa onde ele e Chica se hospedavam nas suas visitas mais longas. Os muros do recolhimento das Macaúbas funcionavam como uma barreira para a vida mundana do exterior. As meninas eram internadas muito novas, algumas com apenas 5 anos de idade. Puras, intocadas e instruídas, as mulheres internas ali podiam escolher entre a vida religiosa ou o casamento honrado. 5 filhas de Chica da Silva tornaram-se freiras, porém 4 delas depois abandonaram os votos para se casar. Algumas retornaram ao convento durante sua velhice ou após ficarem viúvas e viveram lá até falecer. Um exemplo é Quitéria, que faleceu com 88 anos e passou 68 anos de sua vida no convento. Antônia e Maria dos Prazeres também faleceram em Macaúbas. Olha aí, gente, tô no lugar certo, ó, não tô tão doida, ali tá falando na plaquinha, ó. Em 1733, um novo prédio foi arrematado pelo capitão João Álvares da Costa, acrescido de 2 alas, e depois o contratador de diamante João Fernandes de Oliveira, ó, o marido da Chica da Silva. Diamantina ainda tem muitas histórias para te contar além de Chica da Silva. No próximo vídeo vamos te mostrar as lojas mais interessantes, as feiras que acontecem no centro histórico, lugares para comer e outras histórias curiosas e surpreendentes que aconteceram por aqui. Continua aqui com a gente, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.